A manchete do UOL virou e fala justamente sobre a guerra entre Israel e o Hamas, que hoje completa 2 anos. 2 anos do ataque terrorista que aconteceu do Hamas contra Israel. E aqui diz aqui a nossa manchete: perto de um cessar-fogo, o Hamas listou as exigências para o acordo em Gaza. Esse acordo foi apresentado, inclusive, por Donald Trump. E o Hamas aceitou e agora está apresentando uma lista de exigências para que esse acordo seja colocado realmente em prática. No segundo dia de negociações, Hamas e Israel parecem mais perto de um acordo. O movimento islâmico divulgou agora pela manhã as condições para um cessar-fogo na faixa de Gaza. As informações são da rede Al Jazeera. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue falando sobre esse assunto aqui com os nossos colunistas. Bom, o porta-voz do grupo disse, e isso foi divulgado pela rede Al Jazeera, que a sua delegação busca superar todos os obstáculos para um acordo que atenda às aspirações do povo em Gaza. O grupo listou as suas principais exigências. Entre elas, se a gente abre aqui a reportagem, tem a lista delas para que a gente possa ver aqui. Na lista de exigências são ali 6 pontos principais. O primeiro deles, o cessar-fogo permanente e abrangente. 2, a retirada completa das forças israelenses de toda a faixa de Gaza. 3, a entrada irrestrita de ajuda humanitária e de emergência. 4, o retorno dos deslocados às suas casas. 5, o início imediato de um processo de reconstrução completo, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas. E 6, um acordo justo de troca de prisioneiros. E apesar da sinalização, ele acusou Israel de tentar obstruir e frustrar a atual rodada de negociações. O porta-voz disse que, apesar da força militar brutal, do apoio ilimitado e da total parceria americana na guerra do extermínio em Gaza, que eles chamam de guerra do extermínio em Gaza, eles não conseguiram e não conseguirão alcançar uma falsa imagem de vitória. Nessa disputa, nesse acordo, Israel também continua fazendo os bombardeios em Gaza. As forças de defesa do país confirmaram mais operações e eles chamaram, inclusive, de operações cirúrgicas, é como Israel está chamando, de operação cirúrgica lá em Gaza contra alvos do grupo palestino. Inclusive hoje, em meio às negociações de paz, Israel continua nesses bombardeios em Gaza, o que dificulta essa paz chegar. Bom, nesse segundo dia de negociações, informação também importante aqui, nas conversas entre as delegações israelense e do Hamas, que estão acontecendo até no Egito, Israel tem fortes expectativas da libertação dos reféns. O Hamas está focado no possível fim da guerra que devastou a faixa de Gaza. Eles querem esse cessar-fogo justamente pela destruição. E as primeiras conversas foram consideradas positivas. O presidente Trump declarou ontem, até numa entrevista coletiva, que o acordo estava muito próximo. E a frase do Donald Trump em relação a isso é, abre aspas, vejo sinais de boa vontade. Vamos lá, vamos analisar tudo isso. Estamos voltando para quem estava conosco na TV, agora todo mundo junto e misturado para que a gente possa falar aí sobre esse acordo de paz, esse segundo dia de negociações. A gente está com a Mari aqui também, que daqui a pouco a gente se despede, mas o Sakamoto levantou a mão. Vai lá, Saka. Não, só para fazer um comentário, primeiro sobre o acordo de paz. Ele vai avançar, a principal demanda dos Estados Unidos e Israel é ver o Hamas fora de Gaza, né? Eles querem o Hamas fora de Gaza, ou pelo menos fora de toda a gestão. Para estar fora da gestão, tem que estar fora de Gaza, né? O Hamas, por outro lado, ele coloca alguns pontos, porque é o seguinte, quando ele coloca os pontos do tipo poder voltar aos refugiados, o pessoal de Jabalia, que fica no norte, eu tenho uma das fontes minhas que tocava o hospital de Jabalia, os 2 diretores, um foi preso e o outro teve que ser deslocado, o pessoal foi tudo para o sul, empurrado para o sul, a escombra atrás de escombra que ficou lá.
Então, só que o pessoal quer voltar para casa porque o Sul está pior, porque todo mundo é tuchado no Sul, com cólera, com fome, com tudo ao mesmo tempo agora e com o risco de ser empurrado para a Jordânia e para o Egito, né, para completar a limpeza étnica. Então, as demandas do Hamas são passíveis, fazem parte da negociação, são possíveis de serem realizadas. A questão é o timing, é quando vai acontecer cada uma dessas coisas. O Hamas quer agora, Israel não, nem os Estados Unidos. Então, começa nisso aí. Segundo, a questão da liberação dos reféns é fundamental, mas o Hamas, por lado dele, ele quer uma certa segurança também de que, se libertar os reféns, não vai a guerra voltar com tudo para poder expelir o restante da população de fora do território palestino. Né? Terceiro, né, a questão, o Trump, no meio de tudo isso, ele está tentando cavar o seu prêmio Nobel da Paz. Ele vem insistindo isso, vem comentando isso, o quanto para ele é importante, dá para entender o quanto ele é importante disso. Mas o prêmio Nobel da Paz, inclusive, vai ser anunciado agora, deve ser entre essa semana e a próxima, muito provavelmente não será, e eu acho também muito difícil por uma série de coisas. Quem armou Israel para tudo isso? Quem deu suporte para Israel? Quem impediu o Tribunal Penal Internacional de punir Benjamin Netanyahu foi o Donald Trump, inclusive. Então é muito difícil imaginar que ele vai ganhar um prêmio Nobel da Paz por conta disso. Agora, é possível avançar? É a melhor chance que está tendo em muito tempo. Né? E aí que tá, o próprio Trump, ele ameaçou, ele chegou e falou que ia colocar um limite no próprio Netanyahu. E está pegando internamente nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo uma crítica ao governo Trump por conta da situação em Gaza, porque ele está dando respaldo para o açougueiro de Gaza, que é Benjamin Netanyahu, continuar o serviço genocida que está fazendo. E para lembrar todos e todas, só para finalizar, Fabiola, 2 anos da invasão, são 2 anos do atentado terrorista cometido pelo Hamas, que matou quase 1.200 pessoas em Israel. E esse atentado terrorista, que precisa ser repudiado, tal como o sequestro dos reféns precisa ser repudiado, ele levou o governo genocida de Benjamin Netanyahu a produzir 67 mil mortes em Gaza. E para o pessoal ter ideia dos números, porque é muito fácil falar de números, tipo 67 mil. Para vocês terem ideia, 1 em 33 pessoas em Gaza foi morta nos últimos 2 anos, números da Al Jazeera. Né? Ao menos 20 mil crianças foram mortas. Que culpa tinham as crianças no meio de tudo isso? Né? Uma criança morta por hora. Uma criança morta por hora no meio de tudo isso. 1 em 14 pessoas que moravam em Gaza foram feridas. 169 mil pessoas feridas no meio de tudo isso. 125 hospitais e clínicas foram destruídos ou atacados pelo governo israelense. Ao menos 459 pessoas morreram de fome. De fome, não é doença, é de fome, dos quais 154 crianças, né? Ou seja, uma criança em 4 sofre neste momento de desnutrição severa. Passa fome, vimos as imagens de doenças de crianças famélicas. 2.600 pessoas morreram, né? E 19 mil feridas tentando procurar comida. E 89% do sistema sanitário de Gaza está destruído por conta de todos os ataques. É uma área que é uma estrutura de guerra. E só para terminar, porque tem muito jornalista que depois passa pano, fala, meu Deus, não, vocês estão exagerando. A guerra, a invasão israelense em Gaza é o conflito mais mortal para os jornalistas, né? Em muito tempo, mais do que a guerra na Ucrânia, mais do que as 2 guerras mundiais, a guerra na Coreia, a guerra na Península Balcânica, a guerra no Afeganistão. O número de jornalistas mortos não tem precedentes. Mortos pelo exército de Israel. E só para terminar, ninguém aqui está falando que a culpa é do povo israelense, até porque Benjamin Netanyahu continuou no poder, né, continua fazendo isso, aplicando isso numa joint venture com os ultraconservadores para continuar no poder, porque ele sabe que quando ele sair, ele vai ser processado por corrupção, vai ser processado por ter atacado a Suprema Corte, vai ser processado por vários BOs, né, inclusive pela sua incompetência em prever o 7 de outubro. Né? Então ele vai mantendo-se no poder, vai garantindo a sua autopreservação no meio disso, vai matando gente. A Mari pode ficar com a gente mais um pouquinho, né? A Mari está conosco, então eu vou chamar o nosso convidado para entrar justamente nesse assunto, porque eu acho que é um dos assuntos importantes dessa terça-feira, que é justamente o acordo de paz que está sendo discutido, negociado entre o Hamas e Israel,
nesses 2 anos de guerra. A gente vai receber aqui um embaixador, mas a gente está preparando ainda a imagem dele. Enquanto isso, eu vou jogar para a Mari, pode ser assim? A gente conversa com a Mari enquanto isso. Vamos lá, Mari. A gente vê aí o esforço de Donald Trump, que está se candidatando a ser o Prêmio Nobel da Paz, sai sexta-feira. Não sei não, hein, gente? Já imaginou? Dia 10. Não, aí enterra, aí tipo, aí Oslo vai... Calma, Sakamoto. Não dá para ter calma, não. Calma, Sakamoto. Ele voltou de férias agitado. Ô Mari, vamos lá. Como é que você vê aí esse esforço de Donald Trump em conseguir essa paz? Mas a gente vê que nesse mesmo dia, segundo dia de negociações, Israel continua atacando a faixa de Gaza, né? O que a gente tem de expectativa? Como é que você tem analisado esse acordo aí? Pois é, Fabiola, esse acordo de paz do Trump foi, na verdade, bastante aplaudido pela comunidade internacional, inclusive pelo Itamaraty, né, que vinha sendo bastante crítico. A gente lembra aí que o Trump, na verdade, chegou ao poder defendendo uma limpeza étnica em Gaza, né? Ele chegou a falar numa Riviera do Oriente Médio, que ele queria construir um resort ali em Gaza, retirar todos os palestinos, que esses palestinos fossem absorvidos por países árabes e que ali seria uma grande Riviera, enfim. Inclusive, gerou vídeo de inteligência artificial em que ele aparecia numa estátua dourada, numa imagem do que seria a tal da Riviera do Oriente Médio. Dado esse cenário, né, o que a gente chama em política de colocar o bode na sala, né, que é assim, você coloca um bode na sala para sua negociação. Quando você tira o bode, o alívio é tanto, né, que as pessoas até elogiam o que vem depois. Então, o plano de paz hoje do Trump é, digamos assim, um plano razoável, né? Vale lembrar que há coisa de 3 semanas, a Economist, que é a revista britânica insuspeita, super liberal, enfim, dizia que entre Israel e a condição de pária global só existia os Estados Unidos, né? Então, quando o Trump faz esse movimento de propor algo que é razoável, que é a retirada bélica de Israel da região, a reconstrução da área, ainda que tocada por tecnocratas que não serão só palestinos, né? A autoridade palestina, no plano do Trump, não vai comandar Gaza num primeiro momento, inclusive fala-se aí no ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair para assumir esse papel que tem sido criticado e elogiado também, porque o surgimento do Hamas tem sido com frequência considerado uma resultante da incompetência política e administrativa da autoridade palestina, né? Uma questão muito complexa, enfim, mas a autoridade palestina teve N problemas em Gaza e acabou perdendo o controle do enclave para o Hamas, né? O desarmamento do Hamas, que é algo que eles não citam, inclusive, aqui, né? E que seria um segundo momento, pode vir a complicar, mas o que a gente está vendo agora é que o Trump está com pressa. E está com pressa porque na sexta-feira tem o Nobel da Paz também, que ele está tentando ganhar com essa história com toda certeza. Então, hoje deve chegar ao Egito o enviado especial dele, o Steve Witkoff, e o genro dele, o Jared Kushner. Os dois vão para negociar em nome dele, junto com Israel e uma contraparte do Hamas, esse plano de paz, para ver se é possível ao menos uma primeira fase, que seria o cessar-fogo e o início da retirada de Hamas e Israel do campo, e essa administração aí de tecnocratas de várias nacionalidades começar a operar. Se isso vai acontecer de fato, a gente vai ter que esperar para ver os próximos dias. É bem improvável que o Trump ganhe esse Nobel da Paz por esses esforços agora. Acho que o Sakamoto pode ficar tranquilo, mas apesar que em 2025 ninguém garante nada. Mas não dá. Não tem dúvida de que há uma pressa e que é algo que o Trump quer entregar, viu, Fabiola?